pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou professor de arte e vou estar acompanhando vocês agora nesse nosso encontro sobre pós-impressionismo. Eu separei para nós aqui um roteirinho para a gente poder ver qual trilho nós iremos seguir aí nesse nosso encontro. E eu queria te fazer um convite. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no que nos espera? Vamos nessa? Bora lá! Ó, então, pós-impressionismo, né? Separei para nós então ali o contexto histórico, a definição, né? Falar um pouquinho sobre o sistema de cor, sobre a técnica do pontilhismo, né? Ou divisionismo também. Isso inserido na obra de alguns artistas como Vincent van Gogh, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e Cézanne. Então, o que acontece aqui, né? O que estava em jogo mais ou menos nessa época? O primeiro carro do Benz, Mercedes-Benz, criação aí por a criação da Torre Eiffel, a lâmpada elétrica de Thomas Edison. E o que a gente vai ter aqui? Automóvel não, né? Automóvel não, aqui não rola, aqui é a Estátua da Liberdade, né? A Estátua da Liberdade também. O que mais que nós temos aqui? Pontilhismo. Quem nunca aqui foi levado para uma sala de aula e alguém chegou e falou para você, num sistema muito escravocrata, dizendo assim, você tem que preencher esta folha com vários bilhões de pontinhos, né? Pois bem, é mais ou menos isso, mas eu vou te dizer que é mais para menos do que para mais. Você não tem que ficar batendo pontinho na tela. O que você tem que fazer é o seguinte, é misturar, não na paleta a cor, mas sim na tela. Então você veja que existe uma sobreposição, ó. Aqui tem uma garota sentada aqui, ó. Olhe com atenção e você vai ver que na verdade ela é formada por uma mancha roxa em cima de algumas manchas mais escuras, né? Aqui tem uma outra donzela polaca olhando para nada com seu vestidão, mas tudo é dado através de manchas, né? O lago aqui, ele se movimenta, ele dá a sensação de movimento, mas ele dá a sensação de movimento graças a um salpico, né? Olha aqui, ó, é assim que acontece, né? O sujeito coloca um azulzinho, um verdinho, um amarelinho, um branquinho, tudo um do lado do outro, mas não quer dizer que você tem que ficar batendo, não é batendo, é uma pincelada um pouco racional, não é tão subjetiva assim. Beleza? O que mais que nós temos aqui? O sistema RGB e CMYK. CMYK porque é ciano, ó, ciano, magenta, yellow, né? Ó, yellow na verdade é o amarelo aqui e o K é o preto. De black, tá? Só que como essa nomenclatura veio depois do RGB e eles já tinham queimado o B pro blue, do azul, então pegaram a última letrinha para significar o preto. Repare que aqui, ó, eu tenho uma mistura subtrativa, tá? Eu vou extraindo luz, tá? Como assim? Eu vou misturando e a hora que eu misturo todas eu chego naquilo que é um quase preto. Fechou? Aqui não. Aqui no RGB eu tenho o quê? R, vermelho. Eu tenho green, que é o verde. Beleza? E tenho o B, que é o azul. Se você quer fazer uma experiência legal em casa, você faz assim, ó. Você pega 3 lanternas, tá? Coloca... O ideal seria fazer com aquelas gelatinas mesmo, assim, de apresentação, né? Mas como às vezes isso é difícil de fazer e às vezes se torna um pouco caro, arrisque fazer com celofane. Não vai ficar assim 100%, mas pelo menos você vai matar a curiosidade. Você pega 3 lanternas, tá? E pega celofane vermelho, azul e verde e cobre a tampa da tua lanterna. E vai para um lugar escuro e mira numa parede branca. Se você acender só a luz vermelha, a parede vai ficar vermelha, obviamente. E assim sucessivamente com as demais cores, né? Agora, se você ligar as 3 juntas, elas vão... elas simularão um aspecto muito parecido com o branco, tá?
Assim como se você pegar o vermelho com azul vai dar um magenta, assim como se você pegar o vermelho com o verde vai dar amarelo, pelo incrível que pareça dá amarelo, mas você tem que fazer o teste para ver. Isso você aprende aonde? Dentro da aula de física, tá? Fica bem esperto porque isso é ótica e você vai aprender essa parte com ondas, né? A parte cromática. Show? Para nós de artes visuais, que é uma briga que tem entre física e artes visuais, nós nos interessamos pelo sistema CMYK. Por quê? Porque, na verdade, ele é através de pigmento, né? É o pigmento. Então, é uma partícula físico-química, lá da tabela periódica, por exemplo, você pode pegar um metal, sei lá, você pode pegar, sei lá, qualquer elemento lá, o cobre, por exemplo. Você pega o cobre e o cobre, ele, quando oxidado, ele fornece para você ali um azulzinho muito tênue, né? Você pode pegar o chumbo, que é tóxico, né? Mas o chumbo vai te fornecer um branco de chumbo e assim por diante, né? Então, o CMYK, ele é interessante para nós de artes visuais, porque a luz bate num pigmento e reflete e vai para o teu olho. É assim que a gente entende esse complexo de cor. Show? CMYK são as cores primárias, qual? Ciano, magenta e amarelo para nós. Para o cara da física, vermelho, azul e verde, né? E as secundárias para nós são vermelho, verde e azul, esse azul meio avioletado, sendo que a mistura de todas elas chegam naquela coisa parecida com preto. Ok? Bora lá continuar vendo mais slides? Então vamos lá. O que eu tenho então aqui? Tranquilo então? Fechou? Joia? CMYK? RGB? Bora ver o resto? Bora lá então. Principais artistas então, olha só que maravilha, né? Vincent van Gogh, né? Vincent van Gogh vai ser um cara pós-impressionista. Legal também da gente visualizar o seguinte: pós-impressionista é aquele cara que ele viveu o impressionismo, talvez até em alguns momentos tenha participado de um diálogo impressionista, mas depois não lhe interessa mais, né? E que passou a não ser inserido dentro das características impressionistas. Show? Tranquilão? Bora ver lá o Van Gogh? Bora, vamos nessa. Querido, ó, dá um look aí, ó. Veja essa tela, visualize o detalhe dela, ó. Então ele simplesmente se interessou por um galho, né? Um galhão de árvore ali, cheio de tinta, gestual a beça, né? Que mais que a gente tem ali? Nós temos Henri Toulouse-Lautrec. Henri Toulouse-Lautrec era um anãozinho, que foi anãozinho, na verdade, porque ele teve uma disfunção hipofisária que travava os seus membros, né? Os membros de se desenvolverem, e com isso ele acabou ficando com a parte da cintura para baixo um pouco comprometida, né? Mas ele foi morar lá no Moulin Rouge e ele fazia esses cartazes para divulgar o bordel durante o dia. Tá aí o Henri Toulouse-Lautrec. Muito bem, senhor Lautrec. Bora continuar. Eis outro sujeito, Paul Gauguin, que vai lá para o Tahiti representar essas datas dessa região, né? Repare que ele, com essa mão aqui, ó, tá extremamente longe de ser clássico, né? Repare aqui também que você tem um contornão, né? Ele era fã dessa ideia meio contornada, essa cor meio plana, né? Essa tela é muito plana, ela não tem um senso de perspectiva, muito menos de um degradê nas áreas. Mas tá aí Gauguin. Eis outro sujeito que é o Paul Gauguin. Aqui Paul Gauguin. Esse é o Paul Gauguin e aqui eu vou ter o Paul Cézanne, tá? Cézanne. Beleza? Cézanne. O que é o Paul Cézanne? Paul Cézanne vai fazer essa natureza morta aí, tá? Mas visualize que ele já meio que fragmenta o espaço. Professor, como assim fragmenta o espaço? Ó, uma mesa dessa, fatidicamente essa laranja aqui, ela ia rolar e ia cair no chão, né? Então isso já mostra uma preocupação tempo que vai vir a ser discutido no cubismo. Tá? Alguns chamam então fase cezânica para o cubismo, dizem que ele é o primeiro a discutir as propostas do cubismo. Bem, moçada, como eu não sei, particularmente eu gosto disso, tá? Eu estudo assim, eu acho que você também pode fazer mais ou menos nesse jeitão, eu acho que você vai se dar bem. Como assim? Terminou o teu estudo, você folheou lá a tua apostila, você folheou lá os dados que o teu professor conversou em sala? Beleza, show.
Chegou em casa, o que você faz? Bora fazer um mapa conceitual. Então você vai pegar o tema principal da aula e vai tentar anotar as principais coisas dele. Aqui, o mapa conceitual, como o próprio nome diz, você vai olhar e vai fazer o seguinte: ah, legal, eu estudei isso. Isso aconteceu quando? Nesse momento. Aonde? Naquele lugar. Quem são os protagonistas? Entendeu? Então, tenta fazer um esqueminha assim. Por quê? Porque daí você estimula o teu cérebro aí a visualizar o conteúdo de forma legal e rápida. Show? Bora lá ver esse mapa conceitual? Muito bem. Tá aqui, ó. Pós-impressionismo, né? Onde ocorreu? Aonde que ele ocorreu? Ele ocorreu na Europa como um todo, né? Quando que ele ocorreu? Ele ocorreu ali entre o século XIX e XX, né? Quais são os principais artistas? Georges Seurat, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, né? Cores complementares que a gente viu, justaposição de cores, pinceladas fragmentadas, mistura ótica. Lembrar que essa mistura ótica aqui, querido, é o sistema CMYK, né? E o RGB. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Show? É nóis, então. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou professor de arte e vou acompanhar você nesse nosso encontro sobre expressionismo. Joia? Eu fiz um roteiro e eu gostaria de lhe convidar agora para a gente conferir quais são os assuntos que nós iremos discutir nesse nosso encontro. Vamos lá? Então vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que ficou programado para nós aqui. Expressionismo. Então nós teremos aí a produção de Kate Covet, uma baita gravurista da época do expressionismo alemão, o contexto histórico, o que desenrolou para acontecer isso, né? A definição do que é expressionismo. Vamos dar uma olhadinha no quadro Grito, que é chavão dentro do expressionismo, os dois grupos de artistas do expressionismo alemão. Vamos ver aqui a produção de Kirchner, Kandinsky e Matisse. E dentro de Matisse a gente tem também o fauvismo, tranquilo? Que é a corrente do expressionismo na França. Tá aí a produção da artista Kate Covet. Olha que gravura, olha que maravilha, olha a expressão disso. Lembrando que nós estamos vendo o teor que acontece nas artes visuais na Primeira Guerra. Tranquilo? Queridão, dá uma olhada nisso aqui para mim, ó. Olha a expressão deste rosto, né? Você veja a cara de desespero das crianças. Então a Kate Covet tem essa particularidade. As obras dela, ela consegue mostrar esse apelo de mãe, esse apelo de perda ou de medo, né? Isso está muito junto da sua produção. Agora, falando em termos de desenho, olha o que é essa expressão aqui, querido. Aí você vai falar para mim assim: ah, André, isso é só um rabisco, isso não é nada. Não, eu te digo, isso é muito complicado de você fazer um rosto com esse acabamento e de repente se dá o luxo de simplesmente largar a linha assim. Isso daí é para quem tem muita categoria, né? Saber a hora de fazer uma linha extremamente intensa. Quando eu falo intensa, eu falo disso, e de repente só deixar ela suave, como acontece aqui na mão. Isso aqui é obra de quem tem muita categoria em termos de desenho. Isso daí é da Kate Covet, guarde esse nome é forte para o expressionismo. Sem contar que é a produção de uma mulher, né? Que até a década de 40 a gente vê bem poucas, por sinal. Kate Covet também vai fazer xilogravura, madeira, tá? Gravura feita na madeira. Olha só, isso aqui é extremamente difícil de se fazer, difícil trabalhar com a madeira, né? Principalmente se for madeira mais dura. O que mais que nós temos aí? O contexto histórico, né? É importante a gente lembrar do imperialismo, né? Onde a França estava dominando alguns territórios e a Inglaterra dominava boa parte
do globo, né? Olha lá, olha a quantidade de terrenos que era dominado pela Inglaterra. Mas nisso vai surgir uma criancinha chamada Alemanha que vai começar a querer buscar novos agentes comerciais e vai estourar na Primeira Guerra, né? Então eu tenho o imperialismo, o colonialismo europeu, assassinato de Francisco Ferdinando, que você deve ter visto isso em história, e que vai acabar acontecendo a Primeira Guerra Mundial, beleza? É nesse contexto que o expressionismo alemão acontece, tá joia? Bora lá? Bora ver o resto. O que mais que a gente... Aí, tá aí, olha que foto forte, né? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, tranquilo? E a Primeira Guerra Mundial. Então, é um momento de muito pessimismo, né? Um movimento de pessimista beça. Se você que é ligado na filosofia, é nesse momento que você vai encontrar aquele bigodudo do Friedrich Nietzsche, né? É dele, por sinal, que vai surgir o nome de uma das correntes do expressionismo alemão. É baseada numa das suas obras, assim falou Zaratustra, sobre a busca do homem perfeito, né? A busca do homem perfeito, a ideia também de Deus, que ele, como um ateu, né? Vai mostrar mais ou menos isso. Então, esse pessimismo está rolando na sociedade como um todo, tranquilo? Bora lá, bora continuar vendo a produção. O que nós temos? O quadro máximo do expressionismo, de Eduard Munch. Lembre-se só que esse quadro foi feito antes da época do expressionismo, porém, dado a sua temática, ele foi considerado expressionista, né? Ou seja, visualize aqui, ó, é uma figura deformada, a anatomia do rosto bem jogada, linhas orgânicas. Isso mostra o desequilíbrio que estava acontecendo numa sociedade diante de um fator de guerra, tá joia? O grito. Aqui nós entramos na ponte. Era esse o comentário que eu fazia anteriormente referente a Nietzsche. Nietzsche dizia que o homem era um estado, né, entre o homem e Deus, né, entre este ser profano e Deus. O homem era um momento, né, ou seja, ele era uma ponte, tranquilo? Então isso vem de Nietzsche, essa ideia deste grupo aqui. Repare nessa obra, né, como ele faz uso de cores complementares, ou seja, cores opostas no disco cromático. Ou seja, você tem aqui um amarelo, você tem um ciano e você tem um magenta, né? Magenta com amarelo vai dar vermelho, né? Vai dar vermelho. Muito bem, tá lá o red, né? Então, se eu pegar esse red, principalmente se ele tiver mais ou menos aqui assim, ó, eu vou acabar pegando alguma escala de verde, green, né? Então, isso aqui é uma complementar, né? É a complementar, ou seja, ele pega um vermelhão e coloca do lado de um verdão. Então, o verdão parece ser mais verdão e o vermelho parece ser mais vermelho. Então, isso é típico da pintura expressionista. O que mais que nós temos? Nós vamos ter um outro grupo chamado de Cavaleiro Azul, né? Opunha-se ao cubismo, grave bem essa ideia, opunha-se ao cubismo, né? Do qual reconhece a ação renovadora, mas contesta o fundamento racionalista. Então, na verdade, o expressionismo, ele é pura o quê? Emoção. Muito bem, emoção, querido. Ó, vou até desenhar para você aqui, hein? Ó, vou desenhar aquele espeto charmoso, olha que delícia, né? Isso aqui, querido, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a picanha da aula, ó, pingandaço para você aqui, ó. Essa é a picanha. Ai, professor, eu sou vegetariana, então tá bom, ó, tá aqui a cenoura para você, olha que impacto tem uma cenoura, né? Beleza? Isso aqui, ó, emoção, pensou expressionismo, pensou emoção, tá? Que mais aqui, ó? Pretendia ver a natureza e o homem a partir das experiências das sensações
e sentimento. É aqui que vai surgir depois, um pouquinho mais para frente ali, vai surgir Sartre, vai surgir Merleau-Ponty, vai surgir Edmund Husserl na filosofia, beleza? Individuais, mas como sentido universal para a construção de uma arte pessoal, fundada na meditação, que, tal como disse Kandinsky, fundador e idealizador do grupo, nasce da necessidade do interior, beleza? Essa necessidade do interior, eu acredito que fecha bem a ideia. Isso fundamenta o que a gente entende por expressionismo, tranquilo? Esses são os princípios do expressionismo, tranquilo? Vamos lá então, o que mais que a gente tem? Olha aí, veja como ela é parecida com o cubismo, né? Isso aqui é uma raposa, querido, ó. Aqui tem uma raposa, ó. O nariz da raposa, a orelha da raposa, o olho da raposa e a cabeça. Ela tá virada, meio de lado, assim, ó, tá? Ela tá meio que virada. Aqui teria que ter um rabinho, sei lá, alguma coisa do gênero. Show? Então, existem algumas imagens misturadas aí, tá? Por isso que existe uma pegada com o cubismo. Dá uma olhada aí, você tem alguns cavalos azuis e tal, que também mostram uma pegada um pouco figurativa, mas já ligeiramente deformada. Cavaleiro Azul. A obra do Kirchner tem que ser desse azul, meu querido. Cola o olho aí agora e dá uma olhada nesse azul. Olha que potência desse azul. Isso porque era muito comum trabalhar com cores primárias, tá? Repare como o desenho ele é extremamente deformado, né? Não existe nenhum critério para colocar essa pessoa deitada do lado dessa que está agachada aqui, ó, e as duas teriam um tamanho proporcional, né? Bem pelo contrário, parece que esse quadro foi uma vontade enorme do sujeito pegar e fazer este quadro sem um planejamento previamente específico, tá? A mesma coisa acontece neste outro. A ideia, isso fundamenta o que a gente entende por expressionismo, tranquilo? Esses são os princípios do expressionismo, tranquilo? Vamos lá então, o que mais que a gente tem? Olha aí, veja como ela é parecida com o cubismo, né? Isso aqui é uma raposa, querido, ó. Aqui tem uma raposa, ó. O nariz da raposa, a orelha da raposa, o olho da raposa e a cabeça. Ela tá virada, meio de lado, assim, ó, tá? Ela tá meio que virada. Aqui teria que ter um rabinho, sei lá, alguma coisa do gênero. Show? Então, existem algumas imagens misturadas aí, tá? Por isso que existe uma pegada com o cubismo. Dá uma olhada aí, você tem alguns cavalos azuis e tal, que também mostram uma pegada um pouco figurativa, mas já ligeiramente deformada. Cavaleiro Azul. A obra do Kirchner tem que ser desse azul, meu querido, né? Kandinsky, nessa época, tinha uma pintura um pouquinho diferente do que ele tinha, do que ele passou a ser conhecido, né? Veja que o Kandinsky ele ainda mantém um alto grau de figuração ou figuratividade nos seus quadros, né? Aquela coisa ainda muito preocupada com a perspectiva e tal e coisa. Olha só a corzinha, bananã, a figura em primeiro plano, tananã, o que depois se transformou nisso. Isso aí é a representação máxima do abstracionismo. Show? Matisse e o fauvismo na França, né? Fauve, ó, Fauves igual a fera. Fera no sentido de, nossa, como você é um animal, né? Você não pensa para pôr a cor, né? Então a galera estava acostumada, na verdade, com uma pintura um pouquinho mais normalzinha e de repente ela vê um choque cromático. Repare como o sujeito tem que ter uma coragem muito abrupta para fazer o seu bem amado. Isso aqui é uma mulher, né? A senhora Matisse, com um verde no meio do nariz dela, né? Isso daí é o fauvismo, isso daí é Matisse, ó. A dança, né, de Matisse, ó, sem aquela preocupação de colocar uma sombra projetada nessa galera e tal e coisa. Não existe uma sombrinha aqui para dar um volume. Ele não está nem um pouco preocupado em querer mostrar a tridimensionalidade. Pelo contrário, ele está querendo falar sobre cor,
beleza? Mais uma de Matisse aí, ó, dá uma olhada como realmente é mais a cor falando. E aqui você visualiza ainda a liberdade, né, com que ele joga a anatomia do corpo humano. O Matisse, ele colocava assim, né, que ele demorou a vida inteira para desenhar igual uma criança. E isso é verdade, né? É muito difícil depois que você aprende a desenhar, você fazer uma pintura ainda ingênua. Eu vou te convidar agora para a parte do mapa conceitual. Eu acho que é uma das técnicas fundamentais para você que está estudando aí, para você ter uma referência rápida sobre aquilo que comecei a treinar técnicas diferentes de estudo. O mapa conceitual é uma delas. Show? Vamos lá dar uma olhadinha? Eis o mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? Ponha lá, ó, no centro o tema da tua aula, beleza? No caso aqui foi expressionismo. Aonde que ocorreu isso? Faça como se fosse perguntas, tá bom? Faça como se fosse perguntas e vai ficar fácil. Ó, onde ocorreu? Ocorreu na França e principalmente na Alemanha. Aonde? Quando? Ou melhor, no século XX, beleza? Deformação, uso da cor e ausência de regras. O princípio desse movimento é o quê? Pessimismo, subjetividade e individualismo. Nós temos o Kirchner e o Kandinsky como os principais artistas. Beleza, moçada? Foi um prazer estar com vocês nesse nosso encontro sobre expressionismo e até uma próxima. Até mais.